A voz da sereia volta neste livro. Vale a pena? Eu te falo, você decide. Antes de começar esse vídeo, eu só queria dizer que eu fiquei um mês quase sem gravar, mas é porque eu queria terminar essa coleção antes de passar para outros livros e eu não tinha esse volume. Eu pedi, tive que esperar ele chegar, deu errado, eu tive que pedir de novo, e aí ele chegou, ainda tive que ler, fazer as anotações, as observações, e aí demorou um pouquinho, mas eu tô postando agora em fevereiro para não ficar um mês sem postar nada, né? Desculpa aí pelo sumiço, mas agora já tá tudo resolvido, vamos que vamos terminar essa saga. Esse aqui é o terceiro livro da coleção da Amanda Lovelace, né, que finaliza a primeira coleção. As mulheres têm uma espécie de magia. Caso você não tenha visto os 2 primeiros vídeos sobre essa série, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para os vídeos. Vale a pena dar uma conferida se você quiser entender melhor esse daqui, porque eu acho que a coleção toda ela tem ali um certo sentido dentro dela e eu vou explicar agora. Esse livro aqui, assim como o segundo livro, que é o livro da bruxa, né, ele já vem também com um avisozinho de leitura com gatilhos, né, eu vou deixar aqui pra vocês, eu não vou ler tudo, mas eu vou abrir aqui, quem quiser pausar o livro pra ver melhor. Se você for sensível a esse tipo de conteúdo, eu não recomendo, porque eu não sou sensível pra esse tipo de conteúdo e eu fiquei um pouco cismada com esse livro, então realmente tenham cuidado. Outra coisa legal também que já tem no começo desse livro é um prefáciozinho da Langleave. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas tem um prefáciozinho bonitinho dela falando o que ela achou da obra e como a Amanda, que é a autora do livro, né, consegue misturar tanto o conto original, o mais antigo, né, do Hans Christian, como o conto da Disney. Então você já vai lendo falando, vai pegar alguma coisinha ali ou outra da minha infância e vai trazer um pouco de coisas novas, um pouco mais original também, misturando coisas do conto original. E eu fui com essa expectativa toda. Não tem. Eu vou falar dessa parte de uma vez, né? Nos outros eu falei quando ela faz as citações às princesas e quando ela faz as citações às bruxas, né? Porque os 2 primeiros livros têm esses títulos. Nesse daqui, a única vez que ela cita sereias, que refere a ela mesma como uma sereia, é quando tem algum poeminha que tem qualquer citação ao mar ou sobre a praia. E aí ela assina geralmente como sereia fugitiva. E é só isso, não tem muita brincadeira como nos outros primeiros livros. Esse aqui ele é mais realista, não fala tanto sobre sereias não. Dei uma pulada aqui no tema para falar um pouco, né, sobre essa proclamação dela aqui de sereia, mas esse livro aqui, ele é de 2019 e a editora dele mudou. Que os 2 primeiros livros, eles eram da editora Leia, né? E esse daqui é da Planeta. Esse livro é mais grosso do que os 2 primeiros também, mas, gente, tudo leitura que você consegue fazer em um dia, 24 horas tranquilamente, é super rapidinho. São versos, né? É um livro de versos. Então, é tudo bem rapidinho, você consegue ler tranquilo. Se você tem dificuldade de leitura, eu não sei se eu recomendaria para você o livro de versos, porque você tem que ter uma certa interpretação. Mas se você quer voltar a ler, é um bom livro para você voltar a ler, né, para você retomar a sua leitura. Ele é bem gostosinho, passa bem rapidinho. Mas agora vamos pro conteúdo do livro de verdade, né? Chega de falação aqui, o que eu achei, o que tem nele, qual que é o conteúdo, vamos embora. Para falar a verdade verdadeira, entre os 3 livros, esse aqui foi o que eu menos me identifiquei. O que não é necessariamente um problema, mas eu só queria colocar esse adendo mesmo, porque nem sempre você vai ler os livros, né? Eu recomendo, eu aconselho os livros, mas nem sempre você vai se identificar com eles, então você tem que ler e você tem que saber o que é melhor para você. Eu, particularmente falando, achei esse livro muito legal, muito bonitinho e tudo, mas entre os 3, eu acho que ele foi mais difícil de eu me identificar. Logo de cara, ele já tem uns temas muito pesados, uns assuntos assim. Esse livro aqui, ele fala muito sobre relacionamento, e é tipo muito mesmo, ele é 95% falando sobre relacionamentos. Quem viu os meus vídeos falando sobre os 2 primeiros livros da série, viu que eu falei que os livros tratam sobre outros temas também, né? Além do feminismo, além de relacionamento. O primeiro livro trata ali sobre luto, o segundo ela fala de experiências que mulheres passam de forma geral. Nesse daqui ela fala mais exclusivamente só sobre relacionamentos. E são relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, tem muito gatilho com coisa de abuso mesmo. Então, assim,
O primeiro verso desse livro aqui já é muito pesado. Ela fala dos relacionamentos, dos abusos, de uma forma muito sutil, mas que ao mesmo tempo é um pouco perturbador, assim, te deixa incomodado. É o livro inteiro, assim, ela falando sobre as experiências dela, né, sobre os relacionamentos ruins, tóxicos, abusivos, e ela não floreia tanto quanto nos outros, não. Então é bem na lata o que aconteceu mesmo, é bem na lata como ela se sente, ela tá amargurada ali. No primeiro livro ela tava meio que se questionando, meio que aprendendo a lidar com aquilo tudo. No segundo ela tava brava já. Nesse daqui ela tá remoendo tudo que aconteceu e ela tá reflexiva com tudo que aconteceu e ela se sente incomodada. Ela sente que ela foi usada, ela sente que aquilo vai ficar na cabeça dela por um tempo e que ela precisa aprender a lidar com isso e superar tudo que aconteceu com ela. E esse livro é sobre isso, é sobre ela aprendendo a lidar com os traumas dos relacionamentos passados. Por que eu acho que é muito bom você ter cuidado com esse livro? Como eu falei, ele fala sobre relacionamentos abusivos. Só que ele fala sobre relacionamentos abusivos de várias formas diferentes e com várias faixas etárias diferentes, se é que vocês me entendem. Então, esse livro aqui, mesmo se você não tiver passado pela situação, como eu falei, você sente um pouco de incômodo. Então tem realmente muito gatilho mesmo, gente. É um negócio assim, um pouco preocupante em relação aos outros. Esse aqui eu acho que ele é o mais pesado em relação à temática mesmo. Porque nos outros ela tá lidando com vários problemas, ela vai falando sobre várias coisas, você se perde ali no assunto. Agora esse daqui é só sobre isso, então é meio tenso. É um livro revolucionário que vai mudar a sua vida? Talvez. Por quê? No primeiro, como eu falei, ela tá aprendendo a lidar com os traumas, ela tá ali, ai, a minha vida, tá tudo dando errado. No segundo, ela tá poucas ideias, falando, a vida é horrível mesmo, e se a gente não lutar não vai funcionar, e blá blá blá. Nesse daqui, gente, esse livro é terapia pura, sabe? Porque ela fala dos traumas, ela fala o que incomoda, ela fala como ela se sente, mas ela fala assim, ei, calma, tá tudo bem, eu te entendo, eu sei que você tá passando... Vamos dar uma respirada e vamos trabalhar isso daí, vamos ver como que a vida pode ser melhor se a gente trabalhar isso daí, se a gente refletir, se a gente prestar atenção nas pequenas coisinhas da vida que melhoram o nosso dia. Então, esse livro, apesar de ter muito gatilho, ele também tem muita moralzinha, muita liçãozinha para você aprender a lidar com seus traumas, para você parar de remoer aquilo. E ela até fala uma hora, você pode remoer o quanto você quiser, desde que você consiga sair disso depois, desde que você aprenda alguma coisa remoendo isso. Não tem problema você ter traumas, não tem problema você se sentir incomodado, eu sei que você pode tentar abafar o que você sente e tal, mas deixe isso sair uma hora, trabalhe isso. Então, assim, é um livro muito bonitinho em relação a isso. Talvez você não preste tanta atenção nessas lições, porque, como eu disse, você vai estar um pouco traumatizado dos outros versos, mas ele tem sim umas liçõezinhas muito mais bonitinhas e muito mais tocantes do que nos outros, porque os outros eram mais tapa na sua cara mesmo, falando acorda pra realidade. Nesse aqui ela tá mais preocupada com o seu bem-estar. É basicamente isso, não tem muito o que falar sobre esses livrinhos, são livrinhos diversos, eles são curtinhos mesmo, não tem personagem principal, porém eu queria fazer uma observação, né, que esse aqui é o último livro da saga. E aí no final ela comentou um negócio que eu comecei a dar risada sozinha. Ela explicou que sim, todos os livros têm experiências reais da vida dela. E eu fiquei um pouco surpresa com isso, honestamente, porque eu pensei sim que tivessem, obviamente, experiências da autora, mas eu também pensei que ela tivesse se inspirado na experiência de outras pessoas, da internet mesmo, os fãs, ou em pessoas ao redor dela, e aí ela escrevia os versos baseado nisso. Mas ela falou que tudo que acontece do primeiro até nesse livro são coisas que aconteceram com ela mesmo, e que tem gente que fala que não, mas que é, e que essa foi a forma dela lidar com tudo isso. Sério mesmo, eu fiquei muito surpresa com isso, porque tem muita coisa que aconteceu na vida dela e você fica, meu Deus, não é possível, será que isso tudo aconteceu com uma pessoa só? Mas você consegue se identificar com tanta coisa que parece muito real. Ai, gente, só lendo pra entender. E como eu ia dizendo, no final desse livro ela faz meio que uma recapitulação dos outros livros
E ela fala exatamente o que eu falei dos outros livros. Primeiro ela fala que ela estava tentando resumir a vida dela ali desde petitinha até mais adulta. E é realmente isso que eu falei no primeiro livro. Parece que ela é uma adolescente que está crescendo, que está aprendendo a lidar com as coisas e que vai ali subindo uma escadinha na vida dela. No segundo, ela falou que ela estava revoltada mesmo e que ela não estava preocupada com a linguagem que ela estava usando, que ela queria xingar. E foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, gente, neste livro ela está revoltadíssima. E nesse daqui, ela falou que ela queria trabalhar realmente um tema específico, que é esse de relacionamentos. E aí que ela demorou até para escrever esse livro, que ela não sabia se queria falar sobre isso mesmo, mas que ela foi trabalhando e que foi criando o livro aos pouquinhos. E dá pra você perceber isso. Ela vai falando sobre cada relacionamento, ela vai botando muitas experiências pessoais dela aqui. Tem uns versos que você lê que você fala, meu Deus, isso aqui é muito específico, não tem como você se identificar com isso. Porque realmente são experiências da autora. E eu, sinceramente, não vejo problema nisso. Eu até gosto, eu me sinto mais próxima do autor. Então, minha gente, é isso. Finalizamos essa coleção. Depois eu faço um vídeo inteiro falando se a coleção em si vale a pena ou não. Mas sobre esse volume, é isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você puder compartilhar, deixar um comentário sobre o que você achou, se você já leu, se você tem vontade de ler, se te lembrou alguém, manda para essa pessoa. Não esqueça de deixar um likezinho para me ajudar aqui, se inscreve no canal, porque eu juro que agora eu vou começar a postar com mais frequência, não foi culpa minha, gente, foi a entrega do negócio. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.